quer aprender a fazer um lucro extra, tanto no jogo quanto na sua vida pessoal, é, gente, eu faço esse procedimento desde 2019, tem dado super certo para mim. Eu vou estar ensinando aqui os primeiros passos para aqueles que ainda não o conhecem, ou para aqueles que já conhecem, tem o nosso grupo disponível no link. Vocês podem estar se comunicando com os players, trocando dúvidas sobre preço de itens e até comprando com o revendedor de renome, Kaká, para poder começar a fazer o procedimento de compra e venda. Então você vai ter toda a assistência necessária e aquelas pessoas que ainda que não conhecem como funciona o sistema desse jogo, é, a gente tem um curso disponível com um valor simbólico, aonde você paga apenas uma vez, recebendo todas as planilhas dos preços dos itens e participando de um grupo extra, aonde você vai conseguir tirar a dúvida de todos os materiais que necessita para ter um lucro garantido. Gente, atualmente eu estou com esse valor, eu consegui fazer o pagamento das minhas dívidas, eu tirei o dinheiro suficiente desses valores para que eu pudesse ter a minha manutenção do mês passado. E eu vou dizendo logo para vocês, o jogo tá muito bom, tem a possibilidade de você conseguir ter um recurso maior, porque teve novas atualizações e tem mais plays participando dentro do jogo, fazendo com que você consiga é, vender e comprar itens com mais rapidez. Ó, eu nesse momento vou comprar alguns itens, vou deixar como exemplo para vocês e, se possível, me acompanha para que vocês possam estar tendo um bom lucro. Bom, vamos dar uma olhada aqui na Ásia 1, ver se tem alguma coisa que chegue a me interessar. Consegui pegar a Sword de 9.7. É algo muito importante, às vezes nem toda vida, mas fazer sempre alguma pergunta para um play que esteja vendendo o item, um valor que você possa tentar baratear o item do colega que está vendendo. E vamos lá para a cidade principal. Bom, gente, eu posso te dizer que depois da utilização da medicina, aonde eu deixei registrado aqui no canal, a minha vida ela teve uma transformação muito grande. É, tanto pela energia que eu venho manipulando, aprendendo a utilizá-la para o meu crescimento, quanto também diante da medicina que a gente vai consagrando, vai utilizando dentro de rezos e isso vai impactando de várias maneiras no decorrer da nossa vivência. Sim, as pessoas se sentem desconfortáveis porque existe uma reflexão que se faz mentalmente quando você faz a utilização ou algo do tipo, principalmente quando você
não faz de um tipo, né, que seja cerimonial. Eu acredito que deve ser bem pior, né? Mas quando você utiliza para o seu reconhecimento, dentro de uma consagração, dentro de uma tentativa de melhorar como pessoa, aquilo que estava dificultoso na sua vida, ela vai se tornar menos difícil. Eu acredito que isso me ajudou a observar e também pela a possibilidade de você conseguir a conexão do mundo. O que é a conexão do mundo? É a sensibilidade de você sentir o que está acontecendo e decifrar sem que uma pessoa lhe diga uma palavra. Então, você apenas confirma depois de tudo aquilo que vivenciou o que viveu. E você vê o quanto a espiritualidade ela realmente existe, ela é forte e ela está presente. Então ela serve para o nosso crescimento pela quebra do animus animali, que é algo que a gente tem, uma forma de ego dentro da gente, né? Em achar que tudo se manifesta ao nosso favor, como também tem a conectividade, onde você se torna um único eu. E esse único eu lhe demonstra, é, com a quebra do ego, como o mundo é maravilhoso. Quanto a gente perde a noção dos nossos objetivos, tanto para o crescimento quanto para a melhoria. E quando a gente tem esse reconhecimento, a vida ela não precisa nos maltratar, porque a causa e efeito, o causador de tudo isso, de todo aprendizado também, somos nós. E aí a gente eleva nossa mente, evita que esses pensamentos permaneçam por muito tempo. E com a limpeza da medicina, você começa a observar esses pontos, esses furos que dá brecha a outras formas de manifestação. Então, é como se o nosso corpo é, fosse algo intacto, mas ele fica com a demonstração onde você vê de longe a imagem de perto, né? É a imagem da lua, cheio daqueles buraquinhos, fazendo com que esses buracos sejam os locais de acesso onde todas as coisas negativas elas se encontram ali naquele local. Então, se você não limpar, não tiver assim como a forma de se assear na sua higiene pessoal, se você não fizer essa higiene mental, você fica sujo, cheio de larvas, cheio de energias que não faz parte do seu verdadeiro ser. Então, eu posso dizer que ainda assim eu aprendi aprendo até agora nesse exato momento e enquanto eu puder sempre estar evoluindo, aprendendo, tirando como um bom aproveito, isso vai me engrandecer, tanto quanto pessoa, tanto como espírito, tanto como alma. Eu tive uma explicação do que é alma, espírito e corpo, e pretendo deixar aqui o relato para vocês. O corpo e espírito, ele produz o serviço da alma. Ou seja, só existe alma se existiu o corpo e espírito presente. Então, quando desencarnamos, se tornamos espíritos, né? E quando estamos em matérias, é preciso do corpo e da alma.
Então, dessa forma onde a gente se encontra animada, tem muitos seres que não possuem o corpo, né? Mas que tenta nos acompanhar tanto por necessidade pessoal deles, tanto para o nosso aprendizado, tanto para o aprendizado deles. Então é algo que todo mundo tem. Que engraçado. Isso é passado nas culturas do indo-europeu, né? Asiático. Se você olhar o, o, o outro lado da Terra, hoje em dia for até muito evitado, mesmo tendo liberação de arma, mesmo tendo é, as coisas que o nosso país se encontra, mas imagina, essa cultura ela é inclusa dentro da nossa cultura. Você ter a evolução da ancestralidade, da sua raiz, por exemplo, saber que esse ciclo aqui ele é passageiro, mas o seu espírito ele é eterno. Assim como é a palavra hoje em dia dentro da Igreja Católica, o que eu escuto mais falar é sobre a imortalidade. E é o exemplo de Jesus que foi deixado aqui na Terra. E esse ciclo, quando se finaliza, a gente volta para a nossa imortalidade, que o nosso espírito é imortal, até completar a missão daquele lado onde a gente se encontra, para que a gente venha pegar uma nova missão aqui nessa terra e evoluir, né, dentro do nosso tempo, ou então até mesmo como forma de punição, porque isso depende da sua vontade, de como você queira que isso aconteça. E tudo isso tem sido reflexões da minha vida, né, onde tanto com ou sem a medicina, ela continua a manifestar. É, as coisas que aconteceram de diferencial diante desse tempo, nossa, eu não sei se eu posso explicar o dia a dia. Oh, pronto, esse cara agora ele falou minha língua. Eu vou pegar essas Golden Trail. Tá muito bom o preço. Na questão financeira, a minha vida, ela, graças a Deus, ela tá boa. Né? É o suficiente para eu poder resistir, né? E ter um conforto melhor. Mas continuo a tentar investir em outras coisas. Isso aqui foi a ajuda que eu necessitei pelo tempo determinado para que eu continuasse a ter um lucro, né? Ajudou, ainda ajuda e vai ajudar ainda bastante. Porém, eu pretendo ter o pensamento de crescimento, né? As coisas, as oportunidades elas vão chegando e tudo aquilo que travava o nosso pensamento, ele é desbloqueado, né? Isso também conforme o nosso merecimento, a gente levando as coisas a sério, vai dando clareza, vai vindo tanto como forma de mensagem do que eu já vivencio, como também como forma de pensamento, né? A nossa educação ela vai melhorando e a devoção ela vai nos tratando com educação. É muito bom. Sabe o que é você passar a semana
passando o sinal verde. Esse é só o exemplo que eu posso mencionar. Você passa por um sinal e o sinal tá verde. É como essas dagas que eu acabei de comprar, sabendo que os outros itens estão todos caros. Mas vamos ver o quanto a gente consegue no total. Bom, eu não lembro quanto eu tava nos outros valores, né? Mas acredito que não se compara o lucro. Eu tirei eu já tinha tirado, na verdade, né? Quando gravei o último vídeo. E depois disso eu tirei bastante para outras coisas. E eu pretendo deixar esse dinheiro guardado até o próximo evento, onde os valores aumentam. Então é sempre bom a gente não estar desesperados, né? Porque o desespero ele pode causar uma dificuldade maior pro ganho. É, chegou um likezinho bom, 70. Nossa, ele baixou foi o preço e eu por isso que eu não tava conseguindo comprar. E eu consegui comprar. Muito bom. Eu não acredito que eu vou pegar isso de novo, velho. Tá vendo? Final de semana vai melhorar a rotatividade. Anda. Ei, para de brigar. Entra. Anda. Bora, macho. Os gatinhos vão dar a voltinha deles de manhã, mesmo tendo ali em casa, mas a gente gosta de deixar eles à vontade. Sai um pouquinho de manhã, sai um pouquinho à noite. E assim eles castrados, né? Se sente menos estressados. É, se Deus quiser, próxima semana eu vou poder comprar as coisas para eles, pois a questão de investimento de trabalho como necessidade pessoal elas já foram atendidas. Então eu vou tentar comprar alguns brinquedos para que eles possam ter mais qualidade de vida. E até aqui eu já acho que já consegui já alguns itens, né? O baú tá quase cheio, vou logo esvaziar, porque quando chegar itens melhores, eu não tiver espaço, eu perco para outra pessoa, né? Há uma dificuldade para quem está começando, mas essa dificuldade é apenas por valores, até que você consiga se estabelecer, e a questão de você conseguir encontrar os preços, aprender os preços, elas hoje, com o meu recurso, você encontra ela de forma mais fácil. Tem como você
230 não, já não quero, tenho muito. Aderir à planilha ou algo do tipo. 9.8. E a gente pode tentar ajudar dentro do grupo de WhatsApp, onde você vai ter toda a assistência que necessita para o melhor. Como eu posso dizer que a quantidade de play que se encontra ativo nesse exato momento, ele está trazendo um recurso maior para a gente conseguir vender. Então, para quem está começando, é muito bom que venha aproveitar esse momento onde vão fazer a inclusão do set titânio e muito play estão ansioso, voltou a jogar, tá bastante legal a questão do Rucoin, tanto para jogo quanto para quem faz loja. Eu guardei as minhas coroazinhas e os meus minhas corujas, elas estão valendo bastante. Como eu não estou precisando de kaká, eu estou deixando elas guardadas para uma futura necessidade, porém elas já estão valendo em média o Crow um valor de 60 kk. Tem horários específicos de melhores compras e venda, porém é muito relativo, pois a qualquer momento pode aparecer. A única diferença faz de você observar isso é referente aos horários. Porém, o certo é você passar o dia observando, vendo como se encontra a jogatina do jogo. Eu acredito que seja tanto esse o motivo de eu ter melhorado com as minhas vendas, desculpa, e acredito também que seja tanto pelo jogo. Pelo que eu tô fazendo e pelo jogo, é isso. Aqui eu já consegui os itens que eu necessitava. Eu vou aproveitar o cara ainda me marca. Assim eu gosto.
quantidade de itens, mesmo diminuindo o baú, está sendo relativamente rápido e fácil. Agora eu só preciso complementar com a procura das lojas offline. Dima se encontra muito caro até o presente momento. Para quem quer manter loja, eu aconselho a utilizar uma shop dessa que seja completa. Pode ser na tentativa de comprar de um play que esteja à venda, ou você também pode tentar incluir dentro do seu próprio personagem. Tem pessoas que vendem essas contas, né? De, de play que não. Você pode também ter a possibilidade de upar o personagem e vender para os para os vendedores um ACC ou então KK. E esses revendedores podem vender para os plays essa ACC tanto seja em shop, tanto quanto seja em level. Então, hoje, se você precisar e necessitar comprar um ACC, eu aconselho que o sistema de loja, ele comprar um ACC não, para upar um ACC, upar um personagem. Eu aconselho que pelo sistema de loja você vai conseguir aderir muito mais rápido do que upando pessoalmente. Então, se você tiver essa raiz, né, de querer é, aprender a mexer com números para que você consiga atingir seus objetivos, então pode ter certeza que aí você vai ter sucesso e o que você estaria gastando matando mobzinho, você poderia tirar aqui facilmente. Se eu quisesse comprar uma boa CC, eu já teria em mãos. E assim que a gente escutou o relato, eu posso até tentar lembrar aqui o nome. Uma coisa que eu sou muito bom é de lembrar o nome das coisas, daquilo que eu vivenciei. Eu vou lembrar o nome do personagem, de uma pessoa que eu não tive o prazer de conhecer, mas que já conseguiu comprar uma boa conta. Enquanto eu estava falando para vocês, eu estava tentando lembrar o nome, que se chama Lobin. Quem nunca ouviu falar esse nome, né? O cara sumiu por um tempo, ficou aqui na loja, deixou de upar, de fazer o up com a galera e foi tentar ganhar aqui o, o, o seu KK. Com uma quantidade de tempo, ele usou esse KK, transferiu pelo um ACC num level bastante gratificante e teve uma boa história. Então, se eu quisesse ter feito isso, eu poderia, mas eu quis conhecer o jogo do começo, ver o que eles nos oferecem, aprender, né? Da forma como eles nos oferecem um pouco de tudo, ver o que eu me identifico e essa foi a área que eu me senti à vontade, essa é a área que eu continuo a fazer. Para mim é uma forma de jogo, como também é uma forma de tirar uma renda extra. Então, a parte que mais me agradou, além de eu estar me distraindo, entre aspas, eu ainda estou utilizando como outra forma, que é uma forma possivelmente até de uma segunda renda ou de trabalho. Eu vou dar mais uma olhada aqui
os plays que estão on. E eu vejo o quanto. Nossa, eu perdi, será? Perdi. É, pelo tempo o cara já deve ter vendido as legs por 1.100 e eu só não vi pra onde é que ele foi. Até esqueci o que eu ia falar, hein? Mas é isso mesmo. Acontece. Já é o costume de encostar o dedo e assim como eu tento procurar, é normal. Nossa, me bloqueou esse legs purple. E sim, como eu estava falando, é, as minhas responsabilidades daquilo que eu já tinha dito no vídeo anterior, elas não, não diminuíram, na verdade elas aumentaram. O meu compromisso no decorrer dessa semana foi me colocado dentro de aprovações, onde eu consegui resolvê-las todas e me senti gratificado de ver como as coisas estão fluindo bem no meu dia a dia. Como o reconhecimento no decorrer do tempo. Nossa, foi isso, entendi, foi nada. É melhor não entender. É mais ou menos assim. Então, certo que não é certo, eu não tenho medo de falar porque eu confio naquilo que eu tô fazendo e também ao mesmo tempo tenho quase aquela vontade de me livrar, né? Porque quando a gente conta as coisas a gente perde muita oportunidade, mas sabendo disso, eu sei que eu não vou receber aquilo que eu necessito. Ou seja, eu estaria me botando em risco de receber aquilo que é meu de por direito. E eu não tenho medo. Foi assim que aconteceu na vez que eu perdi tudo, como eu também passei pela aprovação. E essa aprovação ela me engrandeceu. Ó, como eu tinha dito, meu baú já estava cheio. A diferença é que ninguém teve interesse nas que eu. Mas para mim, eu tenho necessidade e utilidade para elas. Bom, gente, até nessa questão, como do passado,
Não, só tem um. Onde eu perdi tudo da minha vida, mas eu passei por essa provação e a venci. Quando a gente vence, ela se torna gratificante. Quando a gente sente a vontade do nosso eu superior, da nossa ancestralidade, daquilo que a gente tenta uma redenção, que é Deus, né? Ele manda sinais, ele manda várias formas de interpretação para que você possa conseguir se ajudar, assim como o outro lado também, onde o caminho que eu estou trajando tem me realizado, né? Tem me levado para os cantos aonde eu gosto, que eu me identifico e tem cuidado de mim. E nossa, mano, não que eu esteja tirando proveito disso, lógico que não. Até porque eu vou tentar explicar da, da concepção melhor, da melhor forma de visão, para que eu não me sinta culpado depois, e tanto em me achar, tanto em querer ter. Bom, nós seres humanos, se a gente tivesse apenas uma palavra em dizer que a nossa verdade é a única verdadeira, então a gente já estaria errado, mentindo, enfim. Mas quando a gente é colocado em aprovação dentro das nossas razões, da nossa verdade, entre até com os mais velhos, né, as pessoas que nos conhecem por mais tempo do que a gente conhece, que tiveram mais vivência, e a gente coloca a nossa opinião diante daquilo, e aquela opinião ela prevalece por mais tempo. Por quê? Porque toda mentira ela tem vivência curta, então seria uma forma de uma verdade mais próximo da verdade, onde você pudesse escolher como a ciência. Ciência ela pode mudar a qualquer momento o pensamento de uma coisa para outra, mas até que se prove a verdade, o que é que prevalece é aquilo que foi encontrado antes, que já foi descoberto, que é o mais próximo do racional. E diante disso, cada um tem a opção do livre-arbítrio, de escolha, e você fazer suas escolhas e no final você ter tido um guiamento ou então o pensamento aonde te levou para uma opção melhor, né? Isso eu falo tanto aqui, tanto no dia a dia, porque a gente é espelho. A gente faz refletir. Nossa, para você ter uma ideia aqui dentro desse sistema do jogo, nessa semana aconteceu de pessoas de confiança que sempre nos ajudamos vir querer estragar a forma de, de vamos dizer, se achar até certo ponto, por ter nome, por ter referência, por já estar também bastante tempo no mercado, de achar de ter autonomia, de
brigar, falar, discutir e até usar o sair, né? Achando que eu iria me importar com a opinião dele. Vou dar um exemplo como. É, teve uma pessoa do grupo que teve uma situação errada, aonde foi colocado dentro de uma lista, e essa lista fechou os caminhos dessa pessoa total para esse jogo, né? Mas como eu sou filho do axé, quando a gente vai numa casa de oração, a pessoa não quer saber o que você fez, o que você faz, ela quer saber o que você vai fazer, né? Que é o mais importante. E daí é tão simplório, tão ciente que se ela for com a intenção de querer fazer o que ela já fazia, ela não vai querer mais participar, ela não vai querer mais estar ali por conta da energia presente, que mesmo a própria energia ela é capaz de tirar ela daquele local. E isso eu vi presente dentro de um grupo de WhatsApp, fato, onde as pessoas que não necessitavam e não precisavam estar ali naquele grupo, elas mesmo saíram sem eu fazer nada. E mostrou o porquê, né? O impulso de uma ignorância, de uma razão é, mal depositada, de uma infantilidade, né? Pessoas que eu sempre ajudei, que eu, como as outras que eu estou disponível a ajudar, mas que veio tentar impedir da minha missão, né? Achando que eu estava tirando algum aproveito dele ou dela por ser conhecido, mas na realidade a intenção só foi de ajudar e jamais de tirar algum aproveito de ninguém. E a verdade é essa. A pessoa disse que não ficou com. Não transmitiu nenhum sentimento por essa razão, mas o sentimento ele vem, sabe quando? Com o tempo. Onde você se analisa, se você for capaz, mas se não for capaz ainda é melhor, porque você continua no seu próprio mundo, mundinho infantil, porque acha que tem tudo, né? Parece que a mamãe ali tá, tá dando na boquinha da criança. E assim você cria um monstro. A pessoa se muda, forma uma educação, uma coisa que não faz parte dele. E assim a gente vê a nossa sociedade. Então, tentar evitar de participar desse meio, e olha que isso não foi nem problema para mim foi solução. Problema eu resolvo no meu dia a dia onde eu não posso contar, né? Porque a gente é observado, você acha que câmera lhe vigia de alguma coisa? Meu amigo, todos nós somos monitorados por um ser divino. Não vá achando, se você não acredita, respeite apenas. Porque você vai achando que você está enganando alguém, você só engana a si mesmo. E quando a gente escolhe essa verdade como uma forma de seguir na nossa vida, aquilo que tenta nos fazer mal, ou ele vai embora, ou ele vai aprender. É isso. Agora não me pergunte como, porque já que essas pessoas elas não escutam, a gente não tem necessidade disso. A gente não precisa, porque a gente está dentro do nosso segmento, da nossa verdade, procurando a verdade, flexibilizando. Mas a pessoa que tem a ignorância e ainda achar que está certo, não se preocupa que a vida vai te ensinar. Fato. E isso não desmerece o meu serviço. Ele, na verdade, ele gratifica por saber o caminho que eu escolhi, que é
aquilo eu não preciso mais pro meu eu para aprender como eles aprenderam, né? Já passou minha fase. Tudo é questão de ciclo. Então, um bom aprendizado para você que pensa que o mundo está apenas para lhe beneficiar. Mas na verdade, quando você consegue utilizar para o seu bem, né, quando você beneficia o mundo com os seus benefícios e com o benefício dele, aí sim, que tudo tem uma via de troca. E essa via de troca, eu tenho me gratificado, né, é, dentro da minha casa, dentro das casas que eu participo, dentro dessa casinha aqui é onde a gente faz um pequeno desenvolvimento para aqueles que precisam ter um lucro, abertura de caminho, que estão desempregados, que quer uma renda extra, que quer conseguir um, um, uma quantia, né, pro seu personagem. Então isso vai ser muito relativo dentro dessas visões aonde cada um vai ter o seu pensamento. E esse é o meu pensamento e ele se prevalece até o final, me trazendo bem mais benefício do que eu estar fechado, onde eu não posso mostrar a ninguém o que eu faço e explicar que realmente vale a pena. Então, é muito bom o que tem fluído diante de tudo isso. Eu continuo conseguindo bem mais recurso por conta desse benefício, tanto no reconhecimento, tanto na confiança, tanto na confiança de ídolo, né? Você tá você tá transmitindo seu pensamento para que as pessoas possam escutar. E um psicólogo, ele geralmente ele não precisa nem escutar o que a pessoa tem para falar, não. É pelos gestos, é pelas ações. E isso é levado para o nosso dia a dia, que onde a gente trabalha. A gente vê as formas de manifestações de cada pessoa. E a gente consegue observar quando a pessoa está obsidiada, quando, pelo olhar, pela fala, pelo andar, pelo movimento. Então, dentro da ciência e da psicologia, apesar de uma não se assumir para outra, elas andam entre carne e unha, muito parecido, né? Então, se você não acredita, vai e tá passando por algo que sua vida tá bloqueada, tá aonde você tá indo contra o mundo e você achando que o mundo se encontra errado, vai no psicólogo, vai num local espiritual, pode ser o local que você se identifica, né? Uma ajuda social, né? Tanto pro seu tratamento, quanto para que você ajude outras pessoas com o que você aprendeu. E você pode estar incluindo isso, com certeza, para abrir os caminhos que foram fechados por você mesmo. Então, é mais um exemplo de recurso. Eu vivo utilizando palavras diferentes para a explicação da mesma coisa. Isso eu tenho que me renovar para que alguém possa me escutar, já que não conseguiu escutar de uma maneira, que possa identificar de outra, com aquilo que se assemelha melhor. E eu realmente é, confirmei aquilo que eu tinha dito diante da consagração que eu fiz, e eu tô aqui
para demonstrar que eu cumpri com minha palavra, tanto dentro das minhas orações, elevações, tanto quanto o que eu disse que ia fazer. Aqui é o meu recurso, eu consigo auxiliar esse recurso, eu consigo auxiliar o meu trabalho, eu consigo auxiliar as casas de orações que eu participo, que eu, diante disso, hoje é sexta. O único dia que eu não participei de uma casa de oração foi na quinta-feira, que foi a data de ontem. Mas o resto dos dias eu estava presente em casas de orações e foi muito bom. Foi maravilhoso. Deus é muito bom, cara. É... Tô com saudade de ir os rituais de xamanismo, mas eu fiz muito investimento, muito investimento, tanto para os futuros trabalhos, tanto para mim. E se eu quiser estar aqui, se eu quiser hoje pegar esse valor que eu tenho em mão, eu vou precisar de uma urgência, de um valor simbólico e eu preciso emergencial. Galera, não é caô. Eu teria R$ 994 em mãos só com esse jogo, se eu precisasse. Mas o meu intuito aqui é querer juntar o máximo possível, né? E quando eu precisar, eu teria a possibilidade de comprar um ACC top nesse exato momento, se eu quisesse. Ó, oh, perdi a botinha. Ó, oh, ganhei a botinha. Então, pra mim tá bom. Assim eu fico preparado para qualquer tipo de emergência, né? E não fico dependendo apenas da fé ou então do divino. É, como eu sempre falo, 80, 70% somos nós, seres humanos, e esses 30% é necessário para que possa fornecer essa limpeza, onde nada possa impedir dos nossos planos de dar errado. E o melhor de tudo é que os nossos desejos eles se completam quando a gente observa que tudo que está ao nosso redor, todos ganham. No meu trabalho, a semana foi muito melhor, tanto para mim, tanto para o meu patrão. A gente conseguiu ganhar junto. Como eu posso explicar a palavra certa? É muito difícil explicar uma coisa que não se explica, né? Mas acontece. Não adianta eu falar por quê. Porque eu posso perder aquilo que me pertence, que é meu por direito. Então, a única coisa que eu posso fazer é sentir, observar e agradecer, né? Aceitação e gratidão.
Se a gente tem só essas duas opções, de aceitar e agradecer, quando isso acontece de uma forma boa, benéfica, você vive feliz demais, cara. Sorrindo. Meu dia é sempre com um sorriso no rosto e o mundo sorrindo pra mim. Bom, já deu pra comprar um bocado de itemzinho legal. E as pessoas, tanto familiares quanto, quanto as que me conhecem, eu ter a liberdade de escutar os meus rezos ou de participar das casas de orações que eu participo, sabe o que é ninguém poder falar nada por ver a evolução, o quanto isso fez bem para minha vida, o quanto eu estou melhor, o quanto eu conquistei o lado que eu sempre sonhei, o lado mais fraco, mas o lado verdadeiro, o lado onde a razão ela prevalece. E o time que pode perder nesse exato momento, como Cristo perdeu quando veio para a Terra, mas que ele ganha assim conforme o merecer dele, é, pois isso aqui é apenas uma passagem, é temporário, e tornar cada dia desse um dia único, um dia bom o suficiente para que eu possa, para que se torne menos pesado, que se torne menos difícil. Então, eu acredito que tem valido a pena, porque o único inferno que eu conheço dessa terra é quando você está enfermo, com dor, passando por aprendizados. Então não existe outro canto que não seja aqui até então, dos exemplos que eu conheço. É só você observar a vida de cada um. A reflexão ela mexe tanto com o seu ser que quando você vai utilizando, vai aprendendo a utilizar a reflexão, você vai conseguindo chegar até o começo das suas primeiras lembranças, das suas primeiras coisas. Então ele fortalece a sua mente, né? Fazer esse julgamento com você mesmo, fortalece as lembranças e ele serve tanto aqui como lá, pois
vai surgindo retrocessos quando necessário diante daquilo que você vai aprendendo e você garante melhor uma razão para a vida. Bom, eu acredito que eu cheguei ao objetivo. Eu consegui comprar em média uns 100 kk de material para venda. Meu baú ficou bem estupefato. E o tempo do vídeo passou de 1 hora. Eu acho que pelo tempo que eu não gravo, né? Como eu disse, eu não saberia quando iria gravar, como iria fazer isso. Eu acredito que é bastante material para que vocês possam estudar, observar o preço que eu comprei. Vou deixar a loja lá feita na Ásia para que vocês tenham noção de quanto eu vendo. Quem tiver dúvida, eu sempre possível vou deixar a minha loja lá no Ásia. Você pode acompanhar os preços ou pode assistir os vídeos do canal ou também pode entrar em contato pelo grupo de WhatsApp, onde eu vou deixar o link na descrição e você vai poder ter esse recurso de, dependendo da sua necessidade, aderir tanto de uma forma mais rápida de obter o preço de todos os itens, ou aprendendo da maneira natural, onde também você vai conseguir o mesmo recurso. Eu não estou aqui para tirar lucro nenhum, para tirar proveito de nada, mas sim para poder ajudar nessa interferência, porque trabalhar vamos dar um exemplo, entregar todo o material que eu já tenho para uma pessoa, ela se torna, vamos dizer, além de você entregar, ela passar para outras pessoas, né? É, ele vai levar muito do meu tempo, e o meu tempo é muito ocupado. Então, o que eu posso fazer é o quê? Botar vocês junto com os plays, onde vocês vão ter a oportunidade de enfrentar isso junto. Se preciso, fazer um PT, se juntar, um ajudar o outro, né? Então é muito relativo de quem vai querer e de como você vai querer obter essa experiência. Você é livre de fazer sua própria escolha. E no que eu puder ajudar, diante da sua escolha, eu vou estar realizando. É, recurso suficiente para me manter o dia. Agora eu vou. Pretendo fazer alguns estudos de tatuagem. Depois tocar um violão. É, organizar minha casa. Tem muita coisa, cara. Não tenho como ficar parado. Felizmente. Né? Falar com algumas pessoas dos canais, dos grupos. E é isso. E voa lá. Até a próxima. A gente se encontra.